a novidade do momento. Todo mundo me chamando para falar sobre esse tema, porque é realmente o tema mais quente, o maior lançamento do e-commerce, que vai movimentar o comércio digital neste ano, com É. certeza, e ouso dizer que não só neste ano. Aí, para os próximos 5 anos, vai movimentar bastante o mercado. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Digital Cash, o podcast que te inspira a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente fala sobre vendas, marketing, negócios, empreendedorismo, sempre de forma muito leve e prática para que você possa potencializar seu negócio. Eu gostaria de agradecer a Hostinger por estar com a gente aqui nesse projeto. Eu sou a Carol Mancini, especialista em marketing digital. E no episódio de hoje, você vai aprender como vender no TikTok Shop que acabou de chegar no Brasil. Se você não sabe nada sobre essa novidade, ou se você já sabe, mas quer entender um pouco mais como funciona e como você pode aproveitar o TikTok Shop para aumentar o faturamento do seu negócio, eu recomendo que você assista todo esse episódio, porque eu tô aqui com uma convidada do meu lado que sabe tudo sobre esse assunto. Ela é mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, atua há mais de 20 anos na área, já trabalhou com empresas como McDonald's e LG e é colunista do portal E-commerce Brasil. Ainda tem mais currículo aqui, mas eu tive que dar uma resumida, tá? Seja muito bem-vinda, Vivian Pérez. Olá, obrigada, Carol. Obrigada pela apresentação. Um oi também para sua audiência, para todos e todas que estão nos assistindo hoje. É isso aí, vamos falar de TikTok Shop, esse trava-língua. Se a gente der umas engasgadas, vocês deem um desconto. Mas é a novidade do momento. Todo mundo me chamando para falar sobre esse tema, porque é realmente o tema mais quente, o maior lançamento do e-commerce, que vai movimentar o comércio digital neste ano, com É. certeza, e ouso dizer que não só neste ano. Aí, para os próximos 5 anos, vai movimentar bastante o mercado. Vai mudar bastante o futuro do e-commerce e das vendas online, né. Exatamente. E aí, assim, para quem caiu de paraquedas aqui, ainda não entendeu muito bem como que funciona isso. De fato, o que que é o TikTok Shop aqui no Brasil? Como que vai funcionar? O TikTok Shop é uma ferramenta de social selling. Para quem nunca ouviu esse termo, explicando aqui, é a venda social. Então, você usar as redes sociais de uma forma nativa para conseguir vender. Uhum. O que que muda com relação ao que a gente tem hoje no Brasil? Por exemplo, se você entrar no Instagram, você pode, dentro do seu perfil, criar uma loja, colocar os seus produtos lá, mas você não vende pelo Instagram. Você precisa ter o seu próprio e-commerce, você precisa ter uma loja em algum outro lugar para você realmente finalizar a venda. A Uhum. grande revolução que o TikTok Shop está trazendo para o Brasil é a possibilidade de você fechar a venda já no ambiente do TikTok. Direto no aplicativo, né. Direto no aplicativo. E isso facilita muito, principalmente para o microempreendedor, para o médio empreendedor, que ele não precisa. Porque montar um e-commerce é caro. Mesmo que você monte um marketplace dentro de uma plataforma de marketplace, né? Uma loja sua no Magalu ou em outro marketplace, você consegue. Você precisa ter ali toda uma logística, todo um controle de estoque e tal. No TikTok, também, obviamente, precisa ter a logística e o controle de estoque, mas você consegue centralizar tudo ali. Você não precisa ter lugares externos para realizar a venda. Uhum. E isso que muda bastante com relação ao que a gente presencia hoje. Show. E aí, assim, a gente vai poder criar uma loja, eu acho que já tá disponível isso. Isso, desde o dia Eu 8 de maio, né, acho Show. que talvez não apareça para todos os Uhum. usuários, até você falou que É, para você não está aparecendo, mas eles já anunciaram que a partir do dia 8 de maio já está disponível, já tem até algumas grandes marcas que estão com as suas próprias lojas no TikTok. show. E aí o legal é exatamente isso, que é a grande diferença. Você finaliza a compra direto no aplicativo. Então você tá ali rolando o feed do TikTok. Ah, vi aqui um vídeo com um produto que me chama a atenção e que eu gostei. Eu vou clicar nesse produto, eu vou fazer o pagamento direto no aplicativo
e pronto. Exatamente. É muito É muito fácil. fácil e simples. E você imagina o mundo de possibilidades que isso não abre para as empresas. A gente está falando, o TikTok hoje tem no Brasil cerca de 100 milhões de usuários. É muita É gente. muita Metade da gente. população, quase. Se não me engano, dá 111 60, milhões, eu acho, no Brasil. 60%, não, 200 acho que dá 60% da população adulta do Brasil, mais ou menos, tá no No TikTok. TikTok. Muita gente torce o nariz pro TikTok e eu tenho falado isso muito nas entrevistas que eu dou, porque ainda tem gente que acha que o TikTok é rede social de dancinha, muita marca que ainda fala, Verdade. não é pra mim e tal. Mas, gente, tem que entrar no TikTok porque o TikTok é o futuro. É lá onde as coisas vão acontecer. A rede social que mais cresce já é a terceira em usuários no Brasil, então é uma rede social extremamente relevante. É, e não é só dancinha. Obviamente que a gente tem a dancinha e ele se popularizou por conta das dancinhas, só que o comportamento foi mudando ao longo dos anos, desde quando o TikTok foi lançado, né? Muitos empreendedores vêm com o argumento de que, mas o público do TikTok é um público muito jovem e que ainda não tem poder aquisitivo para comprar. Então, por que que eu vou divulgar meus produtos lá? Só que a gente está falando de geração Z. Pode ser que agora eles não tenham um poder aquisitivo para comprar, mas e daqui a 5? E daqui a 10 anos? Eles vão ser a geração consumidora. Então, quanto antes as marcas, sejam marcas grandes, pequenas, entrarem nesse universo, mais elas vão se beneficiar, né? E é até um mito as pessoas acharem que só tem gente muito jovem no TikTok. Porque, se eu não me engano, acho que 40% dos usuários do TikTok tem 25 anos mais. Então, é exatamente esse número? Eu não lembro exatamente o número, mas. Eu repassei até esses números antes de Aham. vir, e eles são um pouco discrepantes dependendo da fonte, mas o que eu vi, parece que foi divulgado pelo próprio TikTok, é que acho que 40% do público tem entre 14 e 25 E 25, anos, mais tá. ou menos, essa faixa. Mas, então a gente tá falando que 60% tem mais que 25 anos. Exato. E É a tem dados maioria. que falam que tem pelo menos 10% de pessoas lá que são 50 a mais. Uhum. Então não é tão irrelevante, não é uma rede social só de jovens. Mas mesmo que fosse, até eu tava, coincidentemente, eu vou dar uma palestra sobre geração Z, tava fazendo uma apresentação ontem. A geração Z, ela consome bastante, acho que ela Uhum. consome 20% dos consumidores do Brasil estão nessa geração. Então, também é uma geração que pode, talvez, não consumir com um ticket médio. Obviamente, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai consumindo com um ticket médio Exato, é. maior, a gente tem mais poder. Mas é uma geração que consome, que quando gosta de um produto é fiel, que é fiel às próprias marcas, às marcas que gosta. Então, tem muita possibilidade de venda também para essas gerações mais jovens. Não Uhum. é irrelevante, é uma geração que está no mercado de trabalho, enfim, está começando a entrar no mercado de trabalho. Então, também é uma geração que consome bastante. Legal, é bom a gente desconstruir esse tabu que foi criado em torno, né, de que, quem tá ali não é o comprador, não consome ainda, e é só o pessoal que tá fazendo dancinha, né. Não, tem grandes É, oportunidades de negócio, e ainda mais agora com o TikTok Shop, é gratuito o cadastro. Você não precisa investir nada para você abrir a sua lojinha, né. Eu sei que tem algumas regras para você começar a vender. Você precisa ter um CNPJ, mas parece que em breve eles vão abrir para CPF também. Você precisa ali estar seguindo as diretrizes da plataforma e tudo mais, mas a barreira de entrada é praticamente nula, né. exatamente. Você faz algumas validações, até porque o TikTok tem uma preocupação, anunciou que eles vão ter uma preocupação muito grande com segurança. Porque imagina, você poder abrir também para todas as pessoas entrarem, alguém que vai dar golpe, ou pessoas que colocam produtos que não têm procedência. Então, eles vão fazer uma validação desses empreendedores que querem, enfim, vender, colocar as suas lojinhas lá no TikTok. Mas você passando por essa validação, que é uma validação simples, igual você falou, você manda sua documentação, seu CNPJ, prova que você tem empresa, prova, né, enfim, a sua localização, o que você vende e tal, coisas básicas de empresa, você já fica
apto ou apta a abrir a sua lojinha por lá. E é Uhum. super interessante, porque é um processo muito mais rápido, que nem eu falei, do que você abrir o seu próprio e-commerce ou mesmo criar uma loja dentro de um marketplace maior. Uhum. Então, é bem interessante para o empreendedor. E uma coisa que é muito interessante, acho que é o mais interessante de tudo, é você ter essa possibilidade de misturar o conteúdo com a venda. Uhum. Isso que é o grande diferencial. Você consegue, mostrar o seu produto e vender ao mesmo tempo ali de uma forma muito, muito nativa dentro da plataforma. Então, isso é bem, bem interessante, principalmente para os pequenos. É, e inclusive várias pesquisas mostram que quando o anúncio tem cara de anúncio, as pessoas já sacam ali as características e elas não assistem, não se interessam. Então, a grande vantagem é essa, de você fazer um conteúdo mais orgânico, mais nativo, não tão produzido, não com tanta cara de anúncio e inserir o seu produto ali dentro. Por quê? Porque eu tô ali no TikTok pra quê? Não é pra comprar, eu tô ali entretenimento. Exatamente. E aí, no meio do meu entretenimento, de forma orgânica, eu passo a conhecer um produto. E aí, eu posso comprar esse produto direto ali dentro, né? Então, essa forma orgânica, eu acho que é o principal diferencial, porque as pessoas não querem mais consumir o anúncio com cara de anúncio, né? E aí, já que a gente entrou nessa parte do estilo de conteúdo, quais dicas você poderia dar para o empreendedor que ainda não entende muito bem como produzir conteúdo para o TikTok especificamente? Porque é um conteúdo que é mais informal, que não tem tanta produção, que a gente consegue fazer ali com o nosso próprio celular. Então, se você puder dar algumas dicas para quem nunca criou nessa plataforma, quais são as características desse tipo de conteúdo? Teve algo que você falou na sua fala que é importantíssimo. O maior desafio que a gente tem hoje, qualquer marca, mesmo as grandes marcas, as enormes, é prender a atenção do consumidor. Uhum, Porque antigamente você queria fazer a sua marca aparecer, você colocava no intervalo de um grande programa da novela, das 9, e a sua marca aparecia, porque todo mundo assistia novela, todo mundo assistia uhum, televisão. E as pessoas não tinham essa dispersão que elas têm hoje. Hoje, a pessoa está assistindo a novela, mas na hora que dá o intervalo, ela está olhando no celular. Ou mesmo durante a novela, ela está olhando no celular. uhum, Ela tá. Depois vai lá ouvir o podcast, depois vai fazer outra coisa. Então, a atenção é o maior ativo que a uhum. gente pode ter do nosso consumidor. E como que a gente consegue isso numa rede social? Aí que tá o grande diferencial. É você produzindo um conteúdo que seja interessante para o seu cliente. Como faz isso? A primeira coisa que eu sempre falo é pensar em quem é o seu cliente. As marcas, elas pensam muito nelas mesmas. Então, qual que é o diferencial do meu produto? É isso, isso, isso. Meu cliente tem que entender que meu produto tem esse diferencial. Tá, mas esse diferencial do seu produto, ele é interessante para o seu cliente? Porque acontece muito isso. O Sim, é. empreendedor acha que o produto dele tem um super diferencial que para o cliente não é Não não faz tanto. tanta Não diferença. faz tanta diferença. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo quando alguém vai começar uma estratégia de comunicação, de venda, é pensar para quem você quer vender. Parece Uhum. uma coisa basiquíssima, super básica, mas tem muita marca que não para Não faz. para pensar. A gente fala que é o ICP, né? O perfil de cliente ideal. Você tem que saber de cara, se eu te perguntar hoje, qual que é o seu perfil de cliente ideal. Para quem é aquele cliente que mais compra de você? O que que é o perfil de cliente ideal? Aquele cliente que mais compra de você, que mais tem fit com aquilo que você vende, que mais dá match com o seu produto e a sua empresa e a sua marca. Então, esse é o primeiro passo. A Uhum. partir do momento que você compreende o seu cliente, você tem que pensar no que você pode fazer de conteúdo para melhorar a vida do seu cliente, para entreter o seu cliente, para atrair o seu cliente, para deixar o dia do seu cliente mais leve, mais divertido. Então, cada marca, obviamente, vai ter os seus, os seus subterfúgios ali, dependendo do segmento, tal. Mas é super importante ter essa visão bem clara. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar um pouco mais claro. Acho que, por exemplo, moda e beleza, acho que são setores que isso fica muito visível. Uhum. Eh,
Você vende roupa feminina. O que que a gente tem dificuldade quando a gente vai colocar uma roupa ou comprar uma roupa online? É saber, puxa, vai ficar boa em mim? Porque eu não tenho o corpo da modelo que tá lá no anúncio. Eu tenho um corpo diferente do dela. Então, o que que você pode fazer? Você pode, de repente, colocar o seu produto vestido em diferentes corpos para sua consumidora já ver se aquele produto que você está vendendo serve para ela e vai ficar bem com ela. Você pode dar dicas de como ela combina. Outra dificuldade que a gente tem, às vezes, putz, eu adorei essa calça, mas será que essa calça combina com o quê? Uhum. Essa calça verde, não tem nenhuma calça verde. Calça verde usa como? Então, daí o empreendedor ele pode trazer dicas de moda, dicas de estilo, como você combina, como que você usa aquela calça verde se você for num barzinho, como que você usa se você for numa reunião de trabalho. Tudo isso você tá vendendo o seu produto, mas de uma forma que você está ao mesmo tempo ajudando o seu cliente a entender como ele melhora o estilo, como ele melhora a forma de se vestir, tudo isso. Então, cabe a cada empresa entender um pouco como que pode fazer essa prestação de serviços ao consumidor, entretendo e levando informação útil. Não precisa ser necessariamente engraçado. Muita gente acha que no TikTok tudo tem que ser engraçado. Gente, não precisa ser necessariamente engraçado. Pode ser uma prestação de serviço mesmo. Você é um advogado. É que nesse caso, não se relaciona com o TikTok Shop, né? Já tô indo pro outro lado. Mas, Uhum. dependendo do que você faz, você pode colocar ali dicas, tirar dúvidas, enfim, e trazer conteúdos úteis, colocando o seu produto em segundo plano. Em segundo plano, no sentido de não tendo o que você falou, a cara Do do anúncio. anúncio, né? Uhum. O produto, ele tá ali Inserido num inserido num contexto. contexto. Exatamente, ele tá inserido num contexto. Que é o que mais funciona quando você contrata um influenciador também. Eu trabalho muito com Exato. marcas que contratam influenciadores e eu sempre falo para meus clientes, o publi não pode ter cara de publi. Se você coloca se você está contratando influenciador, é porque você quer que tenha a cara dele, aquele publi. Então deixa a pessoa criar. Tem uns influenciadores que são sensacionais Super nisso, super criativos, né? criativos. Você assiste o publi ali, você nem percebe que você está assistindo um publi. Então, acho Uhum. que é muito por essa linha. Tem milhares de formas de fazer, mostrar bastidor, enfim. E Uhum. pode fazer com o seu celular, pode fazer com um vídeo simples, pode fazer uma coisa que mostre a sua verdade, o seu bastidor. Isso ajuda bastante também a você criar conexão com o seu consumidor. Perfeita a sua fala, e eu acredito que às vezes as marcas têm dificuldade de produzir esse tipo de conteúdo, porque na cabeça delas, elas precisam estar o tempo inteiro mostrando o produto. Ah, então você deu o exemplo de uma loja de roupas, por exemplo. Ah, eu tenho uma calça nova aqui. Ah, eu vou filmar essa calça, eu vou falar, o tecido dessa calça é maravilhoso, o botão. Não, insere num contexto, né? Mostra para a pessoa como que ela vai ficar vestindo aquela peça, situações que ela pode usar. Porque eu sempre digo o seguinte: você precisa, principalmente quando a gente fala de marcas que vendem produtos físicos, você precisa fazer com que o seu cliente se imagine usando aquele produto. Quando você vai numa loja física, você consegue pegar, você consegue provar, ver como fica. No digital, não. Então você precisa mostrar isso por meio dos seus vídeos, inserindo em contextos e pensando também em conteúdos que vão gerar aquele desejo de compra, né? Então, às vezes, você tá ali rolando, você vê um produto que não estava na sua lista de compras, não é uma prioridade, você não precisa daquilo, mas ele tá mostrando, por exemplo, um look, ainda usando esse exemplo de loja de roupas, um look para você almoçar durante o dia, num restaurante. E aí você olha e fala: "Caramba, que lindo, preciso disso". E é de uma forma sutil que está sendo apresentado, né. Então eu acho que essa é a grande pegada do conteúdo orgânico, que não parece cara de anúncio, no qual a gente insere o produto dentro de um contexto. Acho que essa é a principal dica, né, o principal insight que a gente pode deixar para quem tem um negócio e ainda está se sentindo um pouco travado em relação a essa produção de conteúdo no TikTok. E assim, isso vale também para outras redes sociais, né, não só o Exatamente. TikTok, Instagram, YouTube, quanto mais orgânico parece aquele conteúdo, melhor.
Não, até Inclusive para televisão, você pode ver que as marcas estão cada vez mais inserindo os seus produtos, por exemplo, num contexto de entretenimento. BBB é um exemplo clássico. A marca, ela não coloca propaganda mais no intervalo, ela coloca na prova do líder, coloca ali de uma forma sim, mais sutil. de uma forma que não pareça propaganda, né. Exatamente. E aí a gente falou dessa facilidade que o empreendedor tem para criar a tua própria loja ali e começar a vender esses produtos. Essa facilidade, eu acredito que vai fazer com que muitas pessoas, muitas lojas, na verdade, entrem no TikTok para começar a vender produtos. Qual que é o impacto que isso pode ter no setor de e-commerce aqui no Brasil? Olha, as previsões são bem otimistas. O TikTok, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem um mercado de 9 bilhões de dólares. É um mercado bem grande, ainda não tão grande para o mercado americano, né? Mas é bem expressivo. E tem uma projeção feita pelo Santander que fala que acho que até 5 anos, se não me engano, o TikTok pode chegar a ser 9% do mercado de e-commerce brasileiro. Então, é um impacto grande também para os grandes players que existem hoje no Brasil, enfim, porque você imagina a quantidade de criadores de conteúdo e de lojas e de empresas que não vão querer se aproveitar dessa possibilidade de ter os seus próprios negócios Uhum. ali nesse ambiente. É um impacto bem grande para o mercado e com certeza vai vir de uma forma muito acelerada, porque o brasileiro ele gosta de novidade. Né? A gente tem essa coisa, a gente gosta de novidade, se não me engano, nós somos o quinto país que passa mais tempo nas redes sociais. E a gente gosta, é curioso, né? A gente é Gosta de curioso, a gente testar. gosta de testar, a gente fica muito tempo ali, dessas 100 milhões de pessoas que são usuários do TikTok, 80% entram todo dia. Então, Muito fiel, é um público muito fiel, né? você imagina, e o que não é você poder colocar o seu produto ali para um público que entra todo dia na plataforma. Uhum. É bem expressivo e vai realmente gerar uma movimentação de mercado dentro do mercado do e-commerce muito grande. E algo que acho que é relevante da gente falar também, para quem está nos assistindo e é micro ou médio empreendedor, é que talvez tenha uma demanda aí de vendas que você precise já ir pensando na sua logística, na sua entrega, porque se você de repente bomba lá com um vídeo, Viraliza, né? você viraliza, você pode ter uma demanda grande de produtos e serviços. Então, também é importante já quem está nos assistindo e pensando nessa questão da logística, como é que vai ser a entrega rápida, porque isso é um diferencial muito grande quando a gente pensa em e-commerce, sabe? Uhum. Eu tenho uma coluna lá no portal do e-commerce que eu falo bastante sobre dados de e-commerce e tal, e as pessoas abandonam muito os produtos quando o frete é muito alto. Então, muita gente às vezes coloca o produto no carrinho, na hora que vai fazer o checkout, putz, Desiste, né? desiste porque o frete é muito alto. Então, também é importante para o empreendedor pensar já nessas questões, como é que vai ser meu frete, tentar negociar para o frete não ser tão alto, porque essas são algumas barreiras que podem aparecer ao longo do caminho no seu processo de venda, na jornada do consumidor. É. Você citou esse levantamento que o Santander fez. Eu estava lendo, inclusive, ontem sobre ele. E eles estimam que até 2028 vai movimentar cerca de 39 bilhões de reais o TikTok Shop. Eu fiquei, assim, chocada com essa informação, porque vai vir com muita força. Muita força. E quem é pequeno empreendedor, médio e as grandes empresas precisa aproveitar essa oportunidade para aumentar o faturamento de fato, né? Exatamente. E aí, assim, Vivian, na sua visão, como você acha que o empreendedor pode aproveitar o TikTok Shop ao máximo? Não só o TikTok Shop, mas outras plataformas. Você acredita que, além de vender ali no TikTok Shop, é interessante que eu tenha o meu próprio site? É interessante que eu esteja ali presente no Instagram? Porque eu, Carol, sempre digo assim: não seja dependente apenas de uma plataforma. Não fique refém dessa plataforma, porque se um dia ela cai e sai do ar, você perde
teu faturamento ali, né? Então, na tua visão, qual que é a importância de a gente estar em outros canais também? O que que você recomenda? Importantíssima essa sua pergunta, é extremamente relevante. Eu falo muito sobre isso. A gente teve uma questão com o X, Então, recentemente. exatamente. Muitas pessoas só tinham influenciadores, enfim, eram fortes só no X, não tinham perfil no Instagram, não tinham outras plataformas. É aquela máxima de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você precisa Sim. realmente ter outras fontes. Obviamente que canais próprios são sempre o ideal. Se você tem um e-commerce que é seu e que você consegue ter uma boa venda lá, é super interessante. Uhum. Porque é seu, se você quiser colocar produto, você não tá à mercê de regras de terceiros. Depende exclusivamente de você De fazer você fazer acontecer. acontecer. Eh, Quando você entra no marketplace de uma empresa grande, esses, né, enormes, quando você entra no TikTok Shop, você tá suscetível às regras daquela plataforma. Vou dar um exemplo. Eu conheço algumas pessoas, inclusive esses dias eu contratei uma influenciadora que ela é mãe de um artista mirim. Uhum. E esse artista, ele tinha uma presença super grande no Instagram e teve um certo momento que o Instagram proibiu a presença de crianças. E aí, faz o quê, E daí né? faz o quê? Exatamente. Por quê? Porque as regras das plataformas, elas vão mudando. Porque realmente, assim, se você pensar hoje, é um absurdo uma criança ter um Ser perfil, uma pessoa pública ser uma ali, pessoa né? pública, muito pequeno ainda, Sim. mas enfim. As plataformas, elas vão se adequando também aos anseios da sociedade, vão adequando as regras, e quando elas mudam, você está à mercê do que aquela plataforma decidiu. Então, é super importante, o empreendedor ter essa diversificação, ter a lojinha dele lá no TikTok, mas também tá em marketplace, também tá ter uma loja própria, se a pessoa tiver condições, que é uma coisa mais difícil, porque exige, né, um certo investimento, mas hoje até tem plataformas simples para você criar um e-commerce próprio, o próprio WordPress tem o e-commerce, e os Isso, é. desenvolvedores já não cobram tanto. Antigamente, pra você fazer um e-commerce, sei lá, tinha que ser. Era Era caríssimo, caríssimo. né? Hoje em dia, com 10, 15 mil, você já consegue fazer. Então, não é um valor muito baixo, mas já não é uma coisa também que é só para os gigantes. Então, pensar um pouco, tem outras plataformas, VTEX, enfim, que são mais de prateleira também, que oferecem condições mais nuvem shop, enfim, que oferecem condições mais em conta. É, então, é interessante realmente você ter essa diversificação de perfis e de Canais, né, pra canais para gente. você efetuar a sua venda. Eu falo que eu vou um pouco contra o que algumas pessoas falam, mas eu acho que às vezes é melhor você replicar o Reels que você faz pro Instagram, no TikTok, mas ter o perfil no TikTok e já começar a testar alguma coisinha lá, do que ficar querendo fazer uma coisa muito diferente, Mirabolante. ou só entrar quando você realmente tiver condições de fazer coisas muito específicas para TikTok e não entrar nunca. É mais importante você testar do que você realmente ter todas as condições ideais para entrar naquela plataforma, sabe? É exatamente isso. E eu acho que, às vezes, é isso que trava um pouco as pessoas, né? De achar que precisa a todo tempo inovar, de que precisa ter muito conhecimento com gravação de vídeo, com edição, de conhecer vários equipamentos. E não, né? A gente consegue começar de forma mais simples, com a ajuda de ferramentas que facilitam o nosso dia a dia, que facilitam a nossa criação de conteúdo e a nossa divulgação nas redes sociais, no TikTok, Instagram, enfim. E aí você mencionou que, por exemplo, hoje existem as plataformas que são mais simples de criação de site, né? Que são mais simples de mexer, de criar o teu site, que são mais acessíveis financeiramente, porque a gente sabe que o pequeno negócio não tem muita verba para investir, né? 10, 15 mil reais num profissional especializado em criação de site. Então, inclusive, a Hostinger, que é parceira aqui do podcast, tem uma inteligência artificial que você consegue criar o site em pouquíssimos segundos, assim. Você diz o que você quer,
a inteligência artificial cria o site para você, seja de produtos físicos ou de serviços. Inclusive, você mencionou o e-commerce, né? Que a gente consegue criar uma loja virtual ali no WordPress. Hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam, que facilitam e que otimizam o nosso tempo, né? Então, é importante que a gente conheça essas ferramentas para que a gente possa se beneficiar ao máximo, né? Inclusive, se você quiser criar teu site profissional, seja para divulgar seus serviços ou seus produtos, a gente tem cupom de desconto na Hostinger. Você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição e usar o cupom DigitalCast para você ganhar 10% de desconto. Então fica mais barato Ai, ainda, mais aproveitem, acessível. gente. Não tem mais desculpa para Não não ter o tem, site próprio. não tem. E eu costumo dizer isso, né? Que a gente precisa usar ferramentas que nos auxiliam, que vão otimizar o nosso tempo, porque às vezes a gente é eu presa, né? E faz tudo ao mesmo tempo, não tem uma equipe que faça, enfim. Então é uma ferramenta que facilita muito, né? E aí a gente pode voltar um pouco nessa parte da importância de a gente ter também outros canais, né? E isso é super importante, acho que isso é super importante, porque a questão do site próprio, ela também traz uma questão de credibilidade. Isso acho que é uma coisa legal da gente falar, Uhum. porque as pessoas, o brasileiro, ele tem muito medo de golpe. Bom, por Sim, motivos, por temos motivos motivos, né? óbvios. E os brasileiros, eles buscam a reputação das empresas. Então, também acho que é importante a gente falar sobre Sim, isso. Quando você tem o seu site próprio, a pessoa, por exemplo, entrou na sua loja do TikTok Shop, e daí ela quer entender se você tem procedência, se você não. Quem que é você, se o seu produto, o que ela tá vendo ali bate com o que ela vai receber, enfim, tem uma série de questões que o sim, consumidor uhum, ele pesquisa antes de fazer uma compra online, ele faz uma busca na reputação daquela empresa. Então, você ter o seu site próprio, por exemplo, já ajuda a ele entrar e já ver uma credibilidade ali, porque daí você pode colocar quem é você, onde que fica a sua empresa, o seu CNPJ no site, você pode colocar, vamos supor que você tenha saído na imprensa ou tenha tido algum destaque, tenha participado de algum podcast, você pode sim, colocar ali, você pode colocar um vídeo com o seu rosto, então você pode fazer ali no seu site um cartão de visita mostrando que você é uma empresa idônea, que você tem procedência. Outra coisa muito importante é ter também um perfil ativo lá no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é legal. super importante para quem vende online, porque as pessoas pesquisam lá Nossa, eu bastante, pesquiso sempre. sempre. Toda vez que eu vou fazer uma compra, eu também pesquiso. Uhum, Então, também é importante que você tenha um perfil ativo no Reclame Aqui e que, se tiver alguma reclamação lá, que você atenda o seu consumidor e responda o mais rápido possível, porque são todos elementos que o consumidor ele busca para uhum, entender se ele não está caindo em um golpe, sabe? Eu até fiz de novo, os meus artigos do e-commerce, né? Mas é uhum, porque eu trago muito esses temas. Que também, além da questão do frete, o consumidor, ele olha muito para o site se o produto está bem fotografado, se tem informação daquele produto. Então, tudo isso são subsídios que você dá para o seu consumidor entender quem é você e ver a credibilidade do seu produto. Sabe, se a calça, vamos supor que uma loja de roupa, se a calça, os tamanhos, se o o, caimento é bom, né? como é que fala? As medidas que a pessoa Uhum, tem que ter. Então, tudo isso tem que estar na descrição do produto. A pior coisa são ambientes também vazios, sabe? Que, sim, que o cara fez o e-commerce mesmo da manutenção e parece um e-commerce abandonado ou um site abandonado. Então, não só criar, mas também dar manutenção, sempre colocar novidades, sempre colocar coisa nova, uhum. mostrar que a sua loja é ativa e está ativa. Tá ali em Tá ali movimento, em movimento. né? Selos também, certificados de segurança. A Uhum. Hostinger também deve ter vários deles Sim, sim, tem aí. né, aquele SSL. SSL, tudo isso você pode comprar lá na Hostinger junto com o seu site. Isso são elementos bem importantes também de segurança para a sua loja. É, eu acho que quanto mais a gente conseguir mostrar para o consumidor que a nossa empresa, a nossa loja é confiável, mais chances você tem de vender para essa pessoa, né? E quando a gente faz essa mescla, a gente está em vários canais ao mesmo tempo,
automaticamente a gente gera essa confiança, essa credibilidade e facilita a decisão de compra para quem está ali do outro lado da tela, né. E aí, voltando para o TikTok Shop, vamos imaginar o seguinte aqui, eu tô iniciando no empreendedorismo, tô começando agora a criar meu negócio, vou criar uma conta nova lá no TikTok. Eu preciso de muitos seguidores para eu começar a vender ou imediatamente eu já consigo? É, isso é uma das coisas mais legais do TikTok, na minha opinião. O TikTok, existem duas formas que a gente fala que o TikTok, na verdade, eu chamei de redes sociais várias vezes aqui, mas ele é mais uma mídia social do que uma rede social, porque a lógica do Instagram, ela segue a teoria dos grafos, o que você ele entrega o seu conteúdo para as suas conexões e conexões das suas conexões. Então, quem Sim. se conecta a você no Instagram é muito importante. No TikTok, não. O TikTok privilegia a importância daquele assunto para as pessoas. É por isso que você tem muito mais possibilidade de aparecer no TikTok do que no Instagram se você não tem muitos seguidores. Porque ele privilegia muito mais o conteúdo do que necessariamente as suas conexões, quem tá em torno de você. Por isso que dá para muita gente viraliza no De TikTok forma muito mais mais fácil. fácil e muito mais rapidamente do que acontece, por exemplo, no Instagram. Porque Aham. no Instagram realmente você precisa criar os Reels do Instagram eles criaram exatamente para seguir um pouco mais a lógica do TikTok. Depois eles criaram aquela função explorar para Sim. trazer um pouco isso que tem no TikTok para o Instagram, mas ainda é uma rede que privilegia muito os seus contatos e as suas conexões. Aham. No TikTok, se você fizer um conteúdo bom, interessante, você pode aparecer para milhares de pessoas Que nunca ouviram falar da tua que marca, nunca ouviram né. falar da sua Isso que é marca. legal. Então, eu tenho um amigo que tem um canal de viagens e ele tá no TikTok desde que o TikTok começou. Eles fizeram um vídeo sobre um elevador que tem em Praga. O vídeo era super legal, interessante. Esse vídeo Bombou. bombou. Ele não tinha seguidor nenhum. Então, por Uhum. quê? Porque era um vídeo interessante para quem gosta de viagem, uma curiosidade de um país. Por isso que é importante você pensar bastante naquilo que eu falei, no que você pode oferecer de informação legal para o cliente que você busca. Porque também viralizar só por viralizar Não faz não sentido, faz né. sentido. Não é só Exato. viralizar, tem que viralizar para possíveis compradores, para pessoas Uhum. que realmente têm potencial para comprar de você, senão É. é só exposição, mas não vai reverter em vendas. Então é super importante essa questão do conteúdo. E o TikTok, ele é bem legal nesse sentido, de entregar realmente conteúdo. Você foi falando e eu fui lembrando de um caso de quando eu trabalhava numa empresa privada, a gente criou uma conta no TikTok logo que lançou, mas assim, despretensiosos ainda, porque a gente não acreditava muito que essa rede social traria vendas pra gente, né, ou alguma visibilidade. Eu lembro que a gente criou a conta, fez 4, 5 postagens, a sexta postagem bateu 700.000 Olha aí, visualizações é de isso, forma muito rápida. Eu fiquei assim, ó, chocada, é porque era uma isso. conta extremamente nova, não tinha muito seguidor, e só essa publicação trouxe milhares de seguidores para a marca, comentários, a gente estava falando especificamente de um produto, mostrando a usabilidade do produto, milhares de comentários. Então, assim, milhares de pessoas passaram a conhecer a marca depois daquele conteúdo e de forma orgânica, sem ter que gastar nenhum centavo para isso, né? O que eu acho que é uma grande vantagem também para o pequeno empreendedor que Exatamente. às vezes não tem verba para investir em anúncio. Então, eu vejo o TikTok como uma forma de você alcançar muitas pessoas. A pessoa, o empreendedor que é criativo, tem que sentar e pensar, sabe, gente? E testar. Testar conteúdos, fazer bastante. Faz coisas legais, coisas diferentes, vai fazendo e vai vendo o que seu público gosta, sabe? Tem que ir testando. Igual você falou, não precisa ser um vídeo super produzido. Hoje em dia você filma com o É. celular, você tem milhares de ferramentas aí que editam. Tem ferramenta agora que edita automático, Ah, com inteligência com artificial, inteligência né? artificial. Então você coloca lá o estilo de vídeo que você quer, ele já meio que edita pra você, você só mexe ali no final. Então tem muita É. possibilidade para você fazer. É óbvio que eu não vou dourar a pílula e eu sei que dá trabalho, porque eu trabalho com isso. Aham.
Dá trabalho. Dá. Ai, Vivi, mas eu já tenho que gerenciar o meu estoque, comprar as coisas. Sim, é um trabalho a mais. Mas é importante, é o marketing da sua empresa. É o marketing da sua empresa, você não pode perder a É. oportunidade. E as pessoas costumam deixar o marketing como segundo plano, né? Ah, Exatamente. se der tempo, eu vou gravar um conteúdo para fazer divulgação dos meus produtos. Se der tempo, nunca vai dar tempo, porque vai ter um monte de tarefa que você vai ter que fazer e no final das contas não vai sobrar tempo. Eu já penso completamente ao contrário. Eu já penso no marketing como uma prioridade, não só porque eu trabalho com isso, mas eu sei a importância que o marketing tem para o crescimento de um negócio. Se eu não tenho novas pessoas conhecendo minha marca, conhecendo meus produtos, como é que eu vou escalar? Como é que eu vou vender mais? Então, o marketing ele precisa ser visto pelos empreendedores como prioridade e não como algo que eu vou fazer quando eu tiver um tempinho, né? Exatamente, exatamente. Não, marketing é a sua vitrine. Não adianta você estar com tudo perfeito e a sua vitrine não tá bonita. Você vai morrer na praia. Então, o marketing ele precisa ser uma prioridade. E hoje tem muitas possibilidades. Por exemplo, se você tiver equipe, se você for um empreendedor solo, daí é com você mesmo. Agora, se você tiver, às vezes, uma equipe já, vamos supor que você é uma loja de roupa de bairro e você tem lá vendedoras. Tenta encaixar isso também, trazer o seu time para criar com você, sabe? É muito interessante esse processo. Outra coisa interessante do TikTok, e não só do TikTok, no Instagram também é muito usado, é você fazer live shopping, que é uma coisa que você não precisa de muita produção. Você Exato. liga a câmera ali e vai falando o seu produto, vai falando o seu produto. E tem uma loja que eu sigo, é uma loja de bairro, ela tem 2 unidades, uma na Bela Vista e outra em Santana, e ela vende para São Paulo inteiro. Ela faz e vende assim ainda, acho que ela nem tem e-commerce, ela vende no WhatsApp mesmo, as vendedoras te atendem e mandam a roupa na sua casa. Aham. Você paga ali no Pix, eu passo o cartão online no WhatsApp, e ela nem tem uma estrutura. Mas como é que ela consegue isso? Porque ela faz lives enormes, ela mostra todas as roupas, ela mostra as meninas. Ela pega as vendedoras dela e coloca cada uma vestindo uma Com look. roupa, e diferentes corpos. Então, Tá. ela tem uma vendedora lá que eu me identifico super com o tipo de corpo que ela tem. Então, quando ela veste uma roupa, eu sei que se ficou boa nela, vai ficar Vai boa em ficar bom mim. em você. É, Interessante isso, né? interessante. E é uma loja pequena, tal, mas ela conseguiu fazer um negócio super legal. E essas lives vendem muito. Às vezes ela tá no meio da live e fala assim: ó, isso aqui já Acabou. acabou esse produto. Ah, esse cardigan aqui que ela tá usando já acabou. Você já. Enquanto ela tá na live ali, ela tá vendendo. Na China, que é o lugar onde o e-commerce está mais acelerado hoje, eles fazem lives de 20 Mu horas. bizarro isso, né? Eles fazem live e acabam com estoque, vendem milhões numa live. Bom, aqui no Brasil, os influenciadores fazem também e vendem também. Você tem Mas vários casos. é um mercado que ainda dá para ser muito explorado. Explorar, os empreendedores brasileiros exploram muito pouco o Muito live pouco, commerce. é. E o TikTok, ele vai deixar também que você faça anúncios com base nas lives que você Eu fez. estava vendo isso e eu Isso. achei sensacional, porque assim, vamos fazer uma comparação aqui com o Instagram que é mais tradicional, né, tá há mais tempo no mercado. Você faz uma live shop ali no Instagram, e aí ou você vai enviar o link do produto para a pessoa no direct, né, enquanto você tá ali na live tem uma vendedora que tá no direct conversando com as pessoas, ou você vai disponibilizar um cupom para a pessoa ir para o seu site comprar. No TikTok Shop, a pessoa vai poder clicar ali na própria tela e Isso. acessar o E produto, acessar né. o Eu achei o produto, é o máximo máximo. isso. Não, e é muito interessante, porque a gente tem, só para quem não é tão de marketing entender, o consumidor ele tem uma jornada. A gente fala que tem atividades que a gente faz para que a gente chama de topo de funil e atividades que a gente faz para fundo de funil. As atividades para topo de funil são essas que a gente estava falando. Você fazer um vídeo para as pessoas começarem a te conhecer, são todas aquelas que você faz para sua marca aparecer, para a pessoa saber que você existe. Uhum. Basicamente é isso. As de topo de funil são essas que a gente faz para as pessoas saberem que a gente existe, Exato. qual que é o nosso nome, qual que é o nosso produto. As de fundo de funil são aquelas já focadas na venda, para o público que você já tem, as pessoas que já te seguem, até a sua freguesia é um termo antigo, né? O seu cliente do offline, se você tem uma loja física, por exemplo, você pode fazer essas lives até chamar as pessoas que são seus clientes até no Uhum. offline.
que é já para você focar na venda, para você fechar um negócio. Então, o que que você tem que fazer nessas lives? Pensar no que pode estar de objeção da pessoa ali na hora que ela olhou o seu produto. Então, se ela vai entrar na sua Legal. live, que você está fazendo a venda ali, ela já tá meio, ela tá interessada no seu produto, ela já te conhece, provavelmente, ela já te segue e tal, tá entrando na sua live. Então, você vai mostrar a calça, é o momento de você mostrar, ó, essa calça fica boa assim, assim, assado, fica boa para esse corpo, para aquele outro. Eu tava te contando antes da gente começar aqui que eu gosto de comprar produto usado em brechó, que vende coisas de marca tal. E só que muitas vezes, e esses brechós todos fazem lives. Por quê? Porque quando você vai pegar um produto usado, você fica assim, putz, mas será que tá inteiro? Será Bom, que tá né? bom? Será que é bonito? E eles vão mostrando os produtos ali e a gente pode ir tirando dúvida. Ah, mostra pra mim a bolsa tal. Ah, ela tá inteira, ela cabe um notebook XPTO dentro de 13 polegadas, que eu quero usar para carregar meu notebook ou meu tablet. E você vai tirando as suas É. dúvidas ali online. Isso é muito legal, essa interação simultânea, Essa né? interação simultânea, porque o que mais faz também as pessoas não comprarem no online, pessoas que muitas vezes não têm essa cultura, é não ter o contato com o produto. E o live commerce permite que a pessoa, de uma certa maneira, ela tenha um contato com o produto. Exato. Ela tira as dúvidas dela. Porque às vezes a pessoa tá com dúvida ali do tipo, putz, será que vai ficar largo na minha cintura? Porque eu tenho a cintura fina, mas tenho quadril largo. Você já pode perguntar ali, qual que é o tamanho da cintura dessa calça? Então, é muito interessante também fazer essas lives com foco mais em fechar a venda e pensando muito nesse consumidor que até já considerou comprar, mas ainda não fechou. Uhum, muito legal. Eu acho que talvez esse mercado das lives ainda não esteja sendo tão aproveitado pelas lojas por vergonha de aparecer e fazer as Eu lives. acho também. E aí, sei lá, você tem alguma dica para. Eu tenho certeza que donas de lojas, seja de roupa, de acessório, enfim, qualquer produto físico, tá pensando assim: eu não tenho coragem de fazer uma live, eu não. Eu tenho vergonha de aparecer, como é que eu vou fazer uma live? Você pode dar a tua opinião e dicas se você tiver, mas pega uma vendedora que talvez seja um pouco mais extrovertida ou contrata uma pessoa para fazer a live que tenha mais desenvoltura para fazer, né? Tem muitos caminhos que o Aham. empreendedor e a empreendedora pode seguir. Gente, eu trabalho com várias empresas e uma das coisas que a gente mais. Eu tenho uma agência, né, trabalho com várias empresas, e uma das coisas que a gente mais quer hoje em dia é humanizar redes sociais e tal. Então, todo cliente que vem, a gente fala: olha, quem que a gente pode colocar? A gente pode trazer os seus colaboradores para falar da sua marca no LinkedIn, por exemplo, marca empregadora, tal. Uhum. O que que acontece? A galera some. Você liga uma câmera, "Não tô aqui, sai as daqui com pessoas essa saem câmera". correndo, as pessoas têm medo de câmera, parece que você colocou um leão Aham. na sala. Eh, e assim, no dia a dia, é treino, é treino. Se eu pegar os primeiros vídeos que eu fiz, eu faço vídeos lá pro perfil da agência, agora eu comecei a fazer uns vídeos pro meu perfil Pessoal. pessoal. Se eu pegar os primeiros, eu tinha uma cara de assustada, Dava pra ver que você não estava que eu não confortável estava ali. confortável. E é normal, é normal. Se você pegar os primeiros vídeos de qualquer influenciador, qualquer jornalista que você vê hoje na televisão todo dia, ali você fala assim, nossa, a pessoa nasceu pra isso. Você pegar o primeiro vídeo do Silvio Santos, provavelmente eu vou te dizer que provavelmente não era bom. Por quê? Porque tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Então, eu acho que é deixar um pouco também a autocrítica de lado, principalmente nós que somos mulheres, a gente é muito mais autocrítica. Muito mais, verdade. Deixar um pouco a autocrítica de lado e fazer. Porque quanto mais você fizer, mais você vai melhorar. A primeira vez que eu fui no podcast, a gente tava falando isso hoje, eu tava super nervosa. Eu já fiz vários podcasts e hoje venho tranquilíssima, sabe? Venho leve. Então, acho que é você tirar a barreira. Outra possibilidade é trazer pessoas da sua equipe, se você tiver uma vendedora, a sua filha curte fazer, a sua sobrinha. Se você tiver alguém na sua família, alguém que trabalha com você, que tem um pouco mais de aptidão, porque algumas pessoas têm realmente mais que outras. Sim. Pode trazer também essa pessoa, acho que isso é super válido, pessoas do seu convívio. E se você tiver alguma verba,
é super válido chamar talvez um influenciador local, um micro-influenciador. De repente, vamos supor que você é uma loja de artigos de beleza e tem loja física numa cidade de interior daqui de São Paulo. Tem muita gente que eu sei que tem esses perfis. Sim. Traz uma influenciadora da sua cidade, que o pessoal conhece na sua cidade para fazer esse trabalho. E às vezes pode até oferecer permuta, né? Dá Permuta. produtos em troca daquele trabalho, que às vezes funciona bastante para micro influenciadores, né? Exatamente, essa loja de roupa que eu te falei, que eles fazem um trabalho super legal de comunicação, uma loja também local, né, que eu tava falando, ela tem uma modelo que faz os chutes pra ela, tal, e eu acho que provavelmente ela deve fazer na base da permuta. Uhum. E Então, é legal a gente ter entrado nessa parte dos influenciadores, porque é uma estratégia que costuma dar bastante certo, né? Porque é o próprio usuário ali do produto produzindo esse conteúdo como uma prova social, né? Mostrando ali como é o uso, mostrando que o produto é legal, que ele gostou, que tem uma boa qualidade. E os pequenos negócios podem aproveitar muito essa estratégia de contratar influenciadores, creators, para divulgarem as lojas, né? E não necessariamente você precisa ter uma verba para isso. Você pode oferecer em troca produtos, porque existem muitos influenciadores que trabalham nesse sistema de permuta, né? E já pegando esse gancho para entrar no assunto do episódio, que é o TikTok Shop, inclusive para criadores de conteúdo, vai ter um esquema de marketing de afiliados, né? De a pessoa receber uma comissão. Será que, por exemplo, eu tenho uma loja, abri a minha loja ali no TikTok Shop, e aí eu contrato um influenciador e ele vai botar ali o link do produto. É, será que tem como fazer esse link, assim, do influenciador que eu contratei, divulgar o produto da minha loja? tem, porque os Boa. influenciadores, é bem lembrado, esse tema é bem importante também nessa questão do TikTok Shop, porque os influenciadores vão ter as suas próprias, poder fazer uma curadoria de produtos para ter numa loja pessoal deles. Então, Ah, se você legal. conseguir, por exemplo, que um influenciador indique algum produto seu, isso pode dar super certo. Isso você pode conseguir de diversas formas, mas pode. Ele vai ter uma comissão, então é um programa de afiliados, então tudo que ele vender vai ter um comissionamento. É, para quem não sabe, marketing de afiliados é isso, é você É, divulgar um produto de uma outra pessoa e receber uma comissão sobre cada comissão em venda. cima disso, sobre cada venda. Então, os influenciadores poderão fazer isso. Isso é bem legal para quem é influenciador, porque hoje os influenciadores eles buscam muito fazer produtos próprios, porque como eles não Uhum. têm tanta essa possibilidade, acaba sendo um caminho fazer os próprios produtos, ter produtos meus, mas agora poderão lá dentro indicar produtos de terceiros e ter ali a Uhum. curadoria. E daí você consegue fazer esse link, se você tem um influenciador parceiro, ou até mandando o seu produto para o influenciador, vai que ele gosta e coloca na loja dele. Tem várias formas de você fazer, às vezes surpreende, sabe? Eu trabalho muito com o mercado literário. Às vezes você manda um livro para um influenciador, ele fala do livro e Espontaneamente ali. espontaneamente explode, sabe? Explode a venda daquele livro. Então, aquele livro Torturado foi muito isso, vários É influenciadores verdade. indicando, pessoas com perfis grandes indicando, o livro foi crescendo. Então, é interessante fazer esse trabalho. E é uma coisa importante também da gente falar, que não vale só para o TikTok Shop, mas também as pessoas terem em mente, porque acho que quando a gente fala de influenciadores, muita gente pensa na Virgínia, Com milhões na de seguidores. VTube, nessas Uhum. influenciadoras gigantes. Mas existe um mercado muito interessante de micro-influenciadores. Inclusive, é comprovado por métricas, tem um estudo da Hype Auditor que fala muito sobre isso, que os micro-influenciadores, médios, eles têm um engajamento maior do que os grandes, Tem porque uma eles são mais comunidade, é. nichados, Só que um erro que eu vejo as marcas cometendo muito, os pequenos influenciadores, é assim, olhando só o número de seguidor. Então, por exemplo, conhece alguém, algum amigo, amigo do primo, que tem 10 mil seguidores. Vou pedir para ele divulgar meu produto. Não adianta nada se ele não tiver uma comunidade que tem a ver com o seu produto. E engajada também, né? Engajada e que tem a ver com o seu produto. Eu já vi gente falando assim: o fulano indicou meu produto. Pô, mas qual que é o nicho do fulano? Não tem nada a ver com o seu produto, sabe? Não adianta. Uhum. Número de seguidores não é a métrica, não é
também é uma métrica que você tem que olhar, mas não é a única. Tem muitas outras que às vezes são até mais importantes. Sim. Você vê engajamento da comunidade, vê quem que é aquela comunidade. Então, se você vende se o seu público são mulheres acima de 30 anos, você não pode anunciar como influenciadora Gen Z, que o público dela vai até 25. Então, tudo isso é importante você verificar bem o perfil do influenciador, pra você também não perder dinheiro, que ninguém aqui tá querendo perder dinheiro. A gente quer fazer Aham. coisas que sejam realmente efetivas. É muito importante essa sua fala, porque às vezes as marcas esquecem de fazer essa avaliação. Se tem o match ali com o influenciador, né? A gente precisa escolher influenciadores que tenham um universo de marca que o nosso produto se encaixe, né? Não adianta eu querer divulgar um doce com uma influenciadora fitness, por exemplo. Não, exatamente. Inclusive, saiu um estudo da Brand Lovers falando que 40% da verba que as marcas colocam em influenciadores não retorna. Ela é uma verba perdida. E qual que é a raiz disso? É exatamente isso que você está falando. É má escolha dos perfis, má escolha também do que a gente estava falando dos publis. Às Exato, vezes a é. marca quer direcionar demais os publis. Eu conheci um influenciador esses dias que me falou que o pior vídeo que performa no perfil dele é um publi que ele fez para um banco que direcionou 100%, que a equipe de marketing quis fazer o roteiro para ele. Não adianta, não performa. Se a marca tá contratando um influenciador, é porque ela gostou da comunicação dele. Daí você vai lá e faz um vídeo completamente diferente, que não bate com a comunicação dele, as pessoas automaticamente já sabem que é publi. Exatamente. E não vão engajar naquilo. Você vai queimar dinheiro. O influenciador é exatamente. Quando você contrata. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque algumas. Principalmente marcas que têm agência de publicidade, algumas agências, elas ainda veem o influenciador como uma compra de mídia. Então, Uhum. elas olham para o influenciador e falam assim: da mesma forma que eu estou comprando um espaço na rádio ou na TV, eu estou comprando uma inserção numa base de Aham. milhões de seguidores no influenciador XPTO. Mas o influenciador, ele não é compra de mídia, ele é compra de comunidade. Você tem que É. entender que você está, na verdade, entrando numa comunidade que aquela pessoa conseguiu criar em torno dela. Então, você tem que entrar fazendo parte da comunidade, você não pode entrar como uma pessoa de fora. E quando você direciona demais o seu conteúdo, você está entrando com uma pessoa de fora, você não está dialogando realmente com aquele público. Exato. Então, marcas que estão nos ouvindo, dê liberdade para os criadores de conteúdo Por criarem. favor, por favor. Eu tenho um amigo que fala que tinha que ter isso escrito no outdoor. Não direciona o conteúdo quando você está trabalhando com um influenciador. Ouve a pessoa que você contratou. É. Eu acho que, pelo menos com as marcas que eu trabalho em parceria, eu acho que cada vez mais as marcas estão entendendo isso, de deixar mais na mão do criador de conteúdo, do influenciador, do que dar esse briefing palavra por palavra do que você tem que falar. Geralmente, pelo menos as experiências que eu estou tendo, eles dão ali tópicos do que precisa ter. Olha, esses pontos precisam ser abordados, que são os pontos principais, mas fique à vontade para fazer a tua própria criação. Mas eu sei que existem marcas que não fazem isso, porque eu tenho contato com outros influenciadores e nos bastidores a gente fica sabendo, né? E você também trabalha diretamente com isso, então você sabe na prática como que funciona. Bom, estamos encaminhando aqui Ai, para o passou tão final. rápido. Passou, né? Muito Passou. rápido. É tão gostoso, né? A gente vai entrando nos assuntos que a gente nem vê a hora passar. Mas uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para aqueles empreendedores que ainda estão na dúvida, compensa, não compensa eu entrar no TikTok, começar a botar minha energia ali para consumir conteúdo, pensando nas tendências para os próximos anos em relação a TikTok Shop, o que você diria para esses Eu empreendedores? diria para eles testarem. Marketing é teste. Eu sempre falo para os meus clientes que se tiver uma agência que fale para você que vai fazer uma receita de bolo e vai ter um resultado tal, fuja. Porque você pode ter dois clientes do mesmo segmento, muito parecidos, e uma coisa funcionar para um e não funcionar para outro. Então, é super importante que
quem empreende, quem quer ter uma boa estratégia de marketing, que teste diferentes formatos. Ah, entre. Se não rolar para você, você sai. Não tem. Uhum. Não tá escrito na pedra que você tem que ficar lá. E é de É, graça, né? e é de graça, você não vai ter nenhum custo. Claro que o custo é o seu tempo, né? É o tempo de fazer os vídeos, o tempo de fazer as coisas. Mas é importante testar para você Sim. ver o que performa, o que não performa. Às vezes você pode descobrir que lá no TikTok tem público para um produto específico, não para o seu portfólio inteiro. Então, tudo é teste, é você entrar, testar, sempre ir analisando as métricas e não ter medo também de abandonar coisas que você acha que não estão funcionando bem. Aham. Desapegar mesmo, né? Desapegar mesmo. Se você. Obviamente que não é aquela coisa do tipo, testei um mês, não deu certo. Não, né? As coisas precisam também de um tempo de maturação, até para você saber se realmente está no caminho certo. Mas você vai olhando as métricas. Pô, esse produto aqui performou bem, esse aqui não tá tão bem. Bom, posso colocar mais desse aqui. Uhum. Então, sempre ir olhando as métricas. Hoje é uma coisa super interessante que as redes sociais, elas dão as métricas para todo mundo. Então, você consegue olhar Tem que aproveitar. o que teve clique, o que não teve, o que teve alcance. Então, olhar essas métricas e ir corrigindo a rota e ir testando coisas novas. Acho Uhum. que esse é o maior conselho, não só para TikTok Shop, acho que para o marketing como um todo, É. sabe? Como um todo. Marketing é teste. Você pode ver essa campanha que saiu esses dias com a Maria Bethânia e a Sabrina. É uma coisa disruptiva e Aham. poderia ter repercutido bem ou mal, mas é uma marca ali que tá testando. Tá testando, Uhum. cara, vou fazer uma coisa diferente, não vou fazer a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Então você tem que testar mesmo. Boa. E desapegar um pouco do perfeccionismo, Ah, né? isso é super importante também. Fazer. Ah, não ficou bom? Beleza, eu vou fazer o segundo vídeo, o terceiro, o quarto, e ir testando e experimentando, que uma hora você vai encontrar o caminho certo, né? E a gente esqueceu de uma única coisa que eu estava dando uma olhada aqui, que eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar sobre os segmentos que hoje podem criar lojas no Ah, TikTok sim, o Shop. TikTok não liberou o TikTok Shop para todos os segmentos. Então, é moda, beleza, saúde e Eletrônicos, acho. É. tecnologia. Então, pesquisem direitinho. Acho que essa abertura vai ser gradativa, mas tem esses segmentos que já estão liberados, mas não é para todos os segmentos. Então, é importante também que vocês busquem certinho os segmentos que podem entrar lá no TikTok Shop, tá? Bom, moda e beleza tem muita empresa. Sim. Só aí já é um mundo de empreendedores, né? Uhum. Saúde, enfim, toda essa parte, né? De moda, beleza, saúde, tem aí um público bem grande, que com certeza está nos assistindo e vai interessado em entrar Uhum. nesse esquema. E tudo que é muito novo ainda, é uma ferramenta muito nova, então eu também tenho esse pensamento e acredito que conforme, eles forem testando, vendo como está funcionando, eles vão ir liberando para outros segmentos e daqui a pouco todo mundo vai conseguir vender lá também, né. E porque eles têm que fazer também todas as validações que eu falei no começo, tem todas as questões de validar que os vendedores que estão lá são idôneos, então tudo isso também é um processo, né? Imagina o tamanho Deus do. me livre, qualquer um poder vender lá não dá, né, tem que fazer uma avaliação Tem que fazer uma antes. avaliação, exatamente. Vive, aí para finalizar, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho um pouco mais de perto, onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Vipérez, com S de sapo, e eu tenho também um perfil bem ativo, que na verdade meu perfil mais ativo é no LinkedIn, que é vivian.peres, lá eu tenho uma newsletter que eu solto toda segunda, e tem a coluna no portal do e-commerce, que é quinzenal, então também todo mundo que aí trabalha com e-commerce, que é o nosso público aqui, pode acompanhar lá, que eu sempre trago dicas muito focadas, a minha coluna lá é bem focada mesmo no empreendedor de e-commerce, e eu penso muito nos pequenos, quando eu faço, Uhum, sabe? tá. Então, eu já fiz sobre como fazer playbook de vendas, já fiz colunas sobre essa questão de por que que as pessoas abandonam o carrinho. Então, são sempre dicas bem práticas sobre e-commerce e como melhorar o seu processo de venda. Legal, inclusive é ótima a sua coluna. Eu li várias, reportagens que você postou e é muito legal, são assuntos muito
pertinentes para o pequeno negócio e dá uma visão para a gente mais ampla de mercado, de tendências do futuro. Então, vale muito a pena acompanhar no E-Commerce Brasil, Ah, né? obrigada, Carol, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou aqui. Acho que vai ajudar muita gente, vai esclarecer muitas dúvidas e acho que a gente cumpriu nossa missão aqui de levar esse conhecimento para quem está assistindo. Exatamente. Vamos testar, galera, entrar lá, porque quem adotar primeiro também sai na frente. É isso aí. Tá certo. Obrigada pelo Obrigada. convite, Carol. Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, lembra de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber os novos episódios em primeiríssima mão. E se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, segue o perfil do Digitalcast e deixa um comentário aqui no episódio dizendo o que você achou, se você tiver alguma dúvida ou até mesmo sugestões de novos nomes para a gente trazer aqui, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.